Shalom, meus amados, paz, graças a todos. Estamos aqui para a nossa quarta aula falando sobre os ministérios e os dons do Senhor, amém? Hoje a nossa quarta aula vai ser sobre o governo da igreja. Uma das partes importantes que precisamos entender o governo da igreja do Senhor, certo? Primeiro, a parte 1, quem governa a igreja? Quem governa a igreja, meus irmãos? A Bíblia fala sobre presidir. Romanos, capítulo 12, versículo 8. Vamos ler para nós entender um pouquinho. Romanos, capítulo 12, versículo 8. Ou, o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ok? A palavra preside é governo. O que preside, ou seja, o que governa, com diligência. Amém? Então a palavra governo, né? Quem governa a igreja precisa governá-la com diligência, ok? 1 Tessalonicenses, vamos ler. Eu gosto de nós usar bastante as escrituras porque a gente fica afiado. 1 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 5, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 12 diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem, ou seja, os que vos governam no Senhor, vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Olha aí que lindo isso. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a respeito sobre o governo do Senhor na igreja. Quem governa a igreja, queridos? Os pastores, os líderes, o presbitério da igreja local. Isso é importantíssimo a gente entender, porque a gente começa a entender que a igreja do Senhor, a Bíblia diz assim que Cristo é o cabeça da igreja, certo? Mas quem governa, a palavra governo é autoridade. Quem tem autoridade na igreja? Quem preside na igreja, ou seja, quem lidera a igreja, né? É o presbitério, é o pastor local, né? Os dons, como a gente falou, o profeta, o apóstolo, o mestre, o evangelista, o doutor, o pastor, eles são ofícios para a edificação da igreja. Mas quem governa a igreja é o presbitério. Amém? O governo pertence aos presbíteros, ou seja, o presbitério, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler para a gente entender um pouquinho. 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, Paulo falando ao seu filho Timóteo, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. 1 Timóteo, capítulo 5, ou é Tessalonicenses? O 5, versículo 12. Não, acho que é Tessalonicenses, perdão, irmãos. Que as minhas letras são meio complicadas de se escrever. 1 Tessalonicenses, vamos ver, Colossenses, isso, 5, 12. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem ou os que governam no Senhor e que vos admoestam. Ok? Então o governo da igreja preside, né? Preside o presbitério. 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ver o que Timóteo está falando no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra
e no ensino. Olha que lindo! O governo pertence aos presbíteros, aqueles que pastoreiam, aqueles que ensinam e aqueles que desenvolvem com muita habilidade a obra do Senhor, certo? Depois vem uma operação de Deus na vida de alguns, ou seja, o governo da igreja é uma operação de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Ou seja, é uma operação de Deus na vida de cada um, naquilo que ele vai trabalhar na igreja, liderando com autoridade, ou seja, juntamente com o governo, no presbitério do Senhor. Amém? Então nós estamos destrinchando aqui do que a gente está falando, o governo de Deus na igreja, certo? O que é o governo da igreja? Essa é a função do que a gente está conversando aqui, certo? O governo, a palavra governo é autoridade, querido. Então, da onde que preside a autoridade na igreja? Ao usar o termo presbítero, palavra grega que significa ancião, a Bíblia fala da maturidade necessária para se liderar, ok? Então, para você ser um presbítero, para você se tornar um pastor, 1 Timóteo fala muito sobre isso, sobre a função, a funcionabilidade, o fluir, a maturidade para você poder aconselhar, a maturidade para você poder fazer uma visita, auxiliar num casamento, auxiliar um filho, auxiliar um batismo, auxiliar uma pessoa que está preso. Precisa você ter maturidade, ser experimentado, ter maturidade para lidar com as crianças. É maturidade, filho. Nós precisamos ter maturidade para exercer a autoridade. Maturidade para exercer a autoridade. Que bonita essa frase. A maturidade não pode ser vista somente do ponto de vista cronológico, mas acima de tudo espiritual. 1 Timóteo, capítulo 4, né? Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, certo? E o versículo 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Que Paulo está falando para Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Timóteo era jovem. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. São os 5 elementos, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Cada um desses, se você estudar a fundo, você vai entender que isso aqui vai gerar maturidade na sua vida para você poder exercer a autoridade no corpo, no governo de Cristo na igreja, certo? Ninguém deve desprezá-lo por causa da juventude ou por causa da mocidade, do ser jovem, mas a gente precisa entender que a gente tem que ser padrão de Deus, padrão para a igreja do Senhor, na palavra, né? Estudar as escrituras. Procedimento fala de você ter uma conduta, andar no Espírito, andar diante dos homens em integridade, certo? No amor, no sacrifício, na obra do Senhor, sacrificial, se sacrificar para o Senhor, em prol da sua obra, em prol da vida dos seus irmãos, certo? Na fé, que é uma vida de fé, uma vida de milagres, uma vida de ousadia, uma vida de visão, ser visionário. E o último padrão que o Senhor nos pede é a pureza, a sensibilidade e a inocência, ok? Então a gente precisa entender que esses são os pontos que o Senhor trabalha em nossas vidas para que a gente exerça a autoridade. E o governo da igreja vem da maturidade que vai nos gerar a autoridade. Ok, queridos? Deus abençoe. Shalom, shalom.